Mateus capítulo 3. Então, nós estamos estudando a respeito da vida de Jesus, e para que a gente entenda algumas coisas a respeito de Jesus, nós precisamos entender o papel de algumas pessoas nessa jornada do nosso Senhor aqui na terra. Como Léo disse, Jesus Cristo não cometeu, não praticou nenhum pecado. Então, para si mesmo, ele não precisava de expiação. Ele andou sobre a terra, ele se fez homem, um rei que se fez homem, um Deus que se fez homem, andou sobre a terra e nunca pecou. A crucificação para ele em si não era necessária, mas para nós era necessária, porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados. A humanidade estava condenada ao inferno, mas pelo ato salvador de Jesus Cristo, nós fomos libertos das garras do pecado e temos agora uma nova realidade em Cristo Jesus. Então ele não precisava disso, mas nós precisávamos, e por amor ele se entregou na cruz, por mim e por você. Amém? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, fala a respeito de João Batista, e diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão está a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Amados, quem é João Batista? João Batista é um primo distante de Jesus. Nós vimos em Lucas que quando é anunciado o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, quando ele fala com Maria, ele fala também: olha, sua prima Isabel, já idosa, ela também vai dar à luz um filho. Então, ali Isabel já estava no 6º mês de gravidez, quando é anunciado, a concepção de Jesus. E então eles são primos distantes, porque as mães eram primas. E Lucas, ele retrata bem. Então, depois, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito de João Batista, a respeito da família dele, leia os capítulos iniciais do livro de Lucas, que vai falar a respeito de Zacarias, o pai dele, que era um sacerdote, a maneira como foi anunciado o nascimento de João. E Zacarias, ele é até incrédulo num primeiro momento, falando: não, minha esposa já é idosa, eu também, é impossível. E por conta disso ele fica mudo até o nascimento da criança. Mas João Batista, ele tem um papel muito importante, porque ele veio para anunciar
a vinda do Messias. Então, João Batista, ele vem antes. Então, nos planos de Deus é inserido João Batista, para que ele viesse testemunhar a respeito do Messias esperado, do Messias aguardado. João Batista, ele vem antes para que as pessoas se ligassem, para que as pessoas estivessem atentas ao que haveria logo na sequência. Então, João Batista é aquele que vem como anunciador, como arauto, é aquele que veio para testificar a respeito da chegada do Messias. Vamos lá no livro, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos 6 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, João Batista, ele vem primeiro anunciando a respeito da chegada da luz, anunciando a respeito da chegada de Jesus Cristo. Então, ele vem e cumpre um papel muito importante nessa jornada. Ainda em João também ele acrescenta, no capítulo 1, nos versículos 15 em diante, ele fala a respeito do testemunho de João Batista. A partir do versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem és? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, ele em sua resposta, ele cita o que profetizou Isaías, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Então, João, ele vem e fala: Eu não sou o Messias, eu não sou. Eu vim para preparar o caminho. Eu vim para que vocês estejam cientes de que ele está chegando. Era comum, quando vinha um rei visitar uma região, que antes as estradas fossem preparadas, porque o rei não poderia viajar por uma estrada esburacada, cheia de mato, mas as estradas eram preparadas para a passagem do rei. Então, João Batista, ele se põe nessa posição, como aquele que vem preparando o caminho para o rei que depois vem passar. Então, é assim que ele se vê. João, ele tinha autoridade, a autoridade que vinha do próprio Senhor. Deus o comissionou para que ele fosse, cumprir aquilo que Isaías havia dito, para que ele, João, preparasse o povo para ouvir as mensagens que Jesus Cristo traria na sequência. Então, em termos espirituais, João foi como Elias. Lucas, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, fala a respeito disso. Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17. E assim diz: E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então ele vem com essa intrepidez, com essa ousadia que era própria de Elias, porque o Espírito do Senhor repousava sobre ele. Então o Espírito do Senhor repousava sobre ele e o usava para que ele viesse antes, preparando o caminho do Senhor. Então essa é a função de João Batista, e por isso que ele é comparado a Elias, porque ele vem num período em que as pessoas, elas estavam distantes do Senhor, um período em que as pessoas estão rebeldes, que não querem saber do Senhor Jesus Cristo, um período em que elas não querem saber de Deus, um período em que as pessoas estão à parte, não querem nada com o Senhor. Então ele vem alertando para isso: voltem-se para Deus, porque o Messias está chegando. Então é nisso que ele é parecido com Elias, e tanto é que até nas vestes, né, João Batista usava as mesmas vestes, então feitas de pelo de camelo, e a mensagem dele também era uma mensagem de julgamento. Então o aspecto físico de João Batista, a aparência, não era aquela que agradava muito aos olhos. Então ele vinha de uma maneira bem rudimentar mesmo. Então ele vinha de uma maneira muito rudimentar, mas ele veio justamente para trazer essa mensagem de arrependimento. E Lucas, no capítulo 16, versículo 16, fala que João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos estudando a respeito de João Batista no Novo Testamento, mas olha que Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então aqui está dizendo que a lei e os profetas duraram até João. João foi um profeta e ele veio pregando com base na lei. Olha que tremendo, porque muitos entendem que o Antigo Testamento não é para nós, mas aqui está falando a respeito de João Batista. Então essa divisão que nós temos de Antigo para Novo Testamento, ela não é a visão do Senhor, porque para o Senhor há uma continuidade, não há uma interrupção, há uma continuidade. Continua, antigo e novo são a mesma coisa. E é por isso que João é o último dos profetas, que veio justamente preparando o povo para o arrependimento, para que pudessem encontrar o Cordeiro. Então, João Batista pregava basicamente arrependimento. João pregava arrependimento. Então, antes de nós caminharmos com Cristo, é necessário arrependimento. Antes da caminhada com Jesus, necessariamente, vem o arrependimento. E a pregação de João concentrava-se nisso: arrependimento e no reino dos céus. A palavra arrepender, ela significa mudar a forma de pensar e agir de acordo com essa mudança. Então, arrependimento quer dizer mudar a forma de pensar. Primeiro ponto, é você não pensar mais sob a influência do pecado. Não é mais o pecado dominando seu pensamento. É uma mudança de mente. E a partir disso, você moldar o seu comportamento, você agir de acordo com essa nova forma de pensar, essa nova maneira de pensar. Então, o seu agir, ele tem que estar aliado a esse novo pensar. Por isso, amados, quando há verdadeiro arrependimento, há mudança de vida. Então, não adianta só a pessoa dizer que ela é cristã, que ela crê em Jesus,
que ela crê em Deus. É necessário que a mente dela esteja alinhada a essa nova realidade. E é necessário que, por meio dos seus atos, ela demonstre também isso, que ela é uma nova criatura em Cristo. Então, é algo que se percebe. As pessoas vão perceber em você a mudança, se realmente houve mudança na sua vida. Se as pessoas não notaram, porque justamente você continua igual era, é porque talvez você tenha se convencido, mas não tenha se convertido. Amém? Vamos voltar lá para o livro de Mateus, no capítulo 3, Mateus 3. Mateus capítulo 3, e só aproveitando para lembrar, amados, teve alguma dúvida? Você já aproveita e faz a pergunta, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pode jogar a sua pergunta aí, se conseguirmos a gente já encaixa a resposta no decorrer da aula, senão a gente traz a resposta depois, tá bom? E ainda a respeito dessa questão da pergunta, ontem o amado me mandou uma mensagem, perguntando justamente ali, sobre a aula anterior, quando os reis magos, né, eles vêm visitar Jesus, e depois eles vão embora, e aproveitando que nós estamos aqui no livro de Mateus, o capítulo 2, versículo 12, falando, né, a respeito da vinda dos reis magos, e não sendo por divina revelação, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Esses versículos, amados, se você ler aqui, você vai entender que os magos, né, eles vieram, adoraram a Jesus, depois eles foram orientados pelo anjo para voltarem por outro caminho, eles foram, José avisado que Herodes iria mandar matar as crianças, e foge na mesma noite. Só que aqui tem um intervalo de tempo, que se nós lermos aqui sem prestar atenção nos outros livros, a gente não percebe. Tem um intervalo de tempo aqui, que é aquilo que Lucas retrata, falando a respeito da circuncisão de Jesus e da apresentação dele no templo, nos 40 dias. Tá? Então, quando termina o versículo 12, aqui em Mateus capítulo 2, na sequência não é o versículo 13. Então, quando fala, e tendo ele se retirado, não quer dizer no mesmo dia, na mesma hora. Foram dias depois, mais de 40 dias depois. Tá? Então, um amado me mandou uma pergunta falando sobre isso, e é bom que você faça as perguntas, porque enriquecem o estudo. Por isso que nós temos que estudar todos os evangelhos ao mesmo tempo, para a gente ir encaixando um quebra-cabeça. Mas e por que Mateus não falou que Jesus, antes disso, foi circuncidado e depois levado para ser apresentado no templo? Porque Mateus estava escrevendo para judeus, e todo judeu fazia isto. Então, colocar isso no livro, né, nesse evangelho, seria chover no molhado, seria o óbvio. Então, todo judeu, homem, passava por esse ritual. Então, não precisava falar aquilo que todo mundo fazia. Entenderam bem? É a mesma coisa de dizer que o Senhor Jesus, enquanto criança, foi amamentado pela mãe. Isso é natural. Por isso que não consta. Por isso que você tem que ir lá no livro de Lucas e entender. Então, do versículo 12 para o versículo 13, tem um salto aí de mais de 40 dias. Só para você entender. Agora, voltando para a nossa aula de hoje, Mateus 3, versículo 13 a 17. Aqui já fala a respeito do batismo de Jesus. Nós falamos de João Batista até agora, para quê? Para a gente entrar com o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, o batizou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, João Batista, ele se opôs, ele falou: não posso te batizar, Senhor. Eu não posso te batizar porque o Senhor é antes de mim. E Jesus fala: não, é necessário que se cumpra a justiça. É necessário que tudo que está escrito seja feito. É necessário que eu sirva também de exemplo. Então é isso. Então João Batista, ele batizava para o arrependimento, que era uma declaração pública de arrependimento. Então uma multidão vinha, se apresentava no Rio Jordão para ser batizado. Então aquela multidão o procurava, se posicionava e eram eles batizados por João. E o texto que nós lemos anteriormente diz que vinham fariseus, vinham doutores da lei, mas para cumprir um ritual. É por isso que João chamou-os de raça de víboras, dizendo: vocês vêm com mero ritualismo. Primeiro tem que haver mudança em vocês. Na sequência, então, vem o Senhor Jesus e se apresenta também para ser batizado. O que João se opõe aqui, ele está dizendo, na verdade, o seguinte: Senhor, o batismo que eu faço é para o arrependimento, é para as pessoas dizerem que elas não querem mais viver nessa vida de pecado delas. O Senhor não precisa, e Jesus não precisava, mas Jesus faz questão. Jesus fala: não, é necessário que eu seja batizado. E esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 3, versículos 13 a 17, narra justamente esse momento em que Jesus é batizado. Ele não precisaria, mas ele vem para servir de exemplo. E o texto diz que quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem em forma de pomba, e uma voz é ouvida por todos aqueles que ali estavam, vinda do céu: este é o meu filho, em quem me comprazo. Este é o meu filho, no qual eu tenho prazer. Então aqui nós temos a manifestação da Trindade. Nós temos o Filho que está sendo batizado, que se fez homem, está ali no meio das águas. Tem o Espírito Santo descendo numa forma corpórea de pomba. E temos também a voz do Pai, que é ouvida por todos ali. Então é uma manifestação da Trindade nesse momento. Então Jesus, ele se batiza não porque ele tivesse que se arrepender de algo, não, mas era porque ele estava servindo de exemplo, ele estava dando um exemplo. Ele estava dando um exemplo para os seus seguidores, para aqueles que iriam crer nele, de que haveria necessidade do arrependimento. Aquele que quisesse vir atrás dele, necessariamente deveria se arrepender. Então, amados, não tem como nós andarmos com Cristo se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não dá, não cola, não liga. É igual você querer misturar água e óleo. Pode misturar, pode mexer o quanto quiser, não mistura. Então, primeira coisa na nossa relação com Cristo é necessariamente arrependimento. Tem que haver arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor, para aí a gente poder segui-lo. A vinda do Espírito Santo em forma de pomba foi como identificar Jesus para João também. Então esse foi o sinal, porque João, em certo momento, ele ainda tem uma dúvida. Ele fica: poxa, é esse mesmo o Messias? É para ele que eu estou preparando o caminho? Então tem aquele momento de dúvida, e é natural para o ser humano. Mas também
é aqui uma representação de que naquele momento iniciava o ministério de Jesus Cristo e que o Espírito Santo o acompanharia. Então, é um ato de grande importância aquele momento do batismo, momento em que Jesus é batizado. Então, amados, tudo isso acontece. Jesus é batizado, ali começa o ministério dele. Ali começa o ministério dele, está terminando o ministério de João Batista, começando o ministério de Jesus. Na sequência, vamos lá para o livro de Marcos, é o próximo livro, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Até o versículo 13. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Aqui então fala que depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, Jesus, depois do batismo, ele é levado para o deserto, e ali por 40 dias, ele vai jejuar, mas também vai ser tentado pelo diabo. Voltando para Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver justamente a respeito da tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, fala desse período que Jesus está no deserto e que ele vai ser tentado pelo inimigo. Fala a respeito desse período que ele está no deserto e ali ele vai ser atacado para que a missão dele não seja cumprida. E o diabo, ele sempre vai fazer isso, amados. Ele sempre vai buscar frustrar os planos de Deus. Deus tem planos para a sua vida, tem propósito para a sua vida. E pode ter certeza, o diabo, ele sempre vai fazer de tudo para que esses planos, para que esse propósito não se cumpra. E nós temos que nos apegar ao Senhor. E assim diz: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados, aqui está falando a respeito da tentação de Jesus. Jesus foi tentado, amados, não porque precisasse de uma prova para Deus, de que ele seria um filho obediente, não. Deus conhecia, Deus sabia a respeito da integridade de Jesus, então essa prova não era para Deus, era para nós. Jesus foi tentado para que toda criatura, no céu, na terra e embaixo dela, soubesse que ele é o conquistador, que ele é o vencedor, é o vitorioso, e assim ele desmascarou Satanás e as suas táticas, derrotou,
e a sua vitória, por conta da sua vitória, hoje nós podemos vencer. Então, Jesus, ele é tentado para que nós, sabendo disso, reconhecêssemos nele o vitorioso, o conquistador. E para você entender melhor isso, nós vamos fazer um comparativo entre a tentação original do homem, lá no Jardim do Éden, Adão, como símbolo da humanidade, e Jesus no deserto. Então, há um quadro que vai mostrar para nós bem isto. Amados, tanto Adão quanto Jesus foram tentados. Tentados pelo diabo e com a mesma estratégia. Ambos foram tentados. Só que há algumas diferenças nisso aí. Lá no Jardim do Éden, Adão estava no Jardim do Éden, amados. Jesus estava no deserto. Esse é o primeiro ponto. E aí, quem estava num local mais confortável? Adão, ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha todos os recursos naturais do jardim à sua disposição. Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer. Olha a distinção. O resultado, Adão perdeu. Jesus venceu. Consequências, a humanidade foi condenada em Adão. Já Jesus Cristo deu à humanidade uma nova oportunidade, uma nova chance. Então Adão tinha tudo materialmente falando, espiritualmente falando, e foi vencido pela tentação. Jesus Cristo, ele estava no deserto, com fome, sozinho, e venceu, para que nós tivéssemos vida. E é interessante que a tentação, o diabo, ele sempre vem com sutileza, e ele usa de um esquema que sempre tem derrotado a humanidade, derrotado os homens, e foi o mesmo que ele usou diante de Jesus Cristo. A primeira tentação, e nós vamos ver aqui no versículo 3, diz assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só a sutileza. A primeira coisa que o diabo fala, ele tenta pôr dúvida. Se tu és filho de Deus, então ele joga a dúvida, ele tenta relativizar a palavra de Deus. Foi a mesma coisa que ele fez lá no jardim, quando ele fala com Eva: é assim que está escrito? É assim que está escrito? Então tem essa sutileza. Acho que o slide aí está com a falha. Tem essa sutileza. Então, é assim que está escrito. Ele perguntou para Eva. Para Jesus, ele põe em dúvida: és filho de Deus? Tu és filho de Deus mesmo? Então, ele apela na sequência para o momento que Jesus estava vivendo, que era o da fome, por conta do jejum. Transforma essas pedras em pão. Resolva o seu problema, sacia a sua fome. Mas Jesus derrota o diabo com uma arma poderosa que nós também temos, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17 diz que nós temos a palavra, a palavra como espada, e essa palavra é que nós temos que usar. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para você poder usá-la no momento certo. E o texto que Jesus cita, Jesus cita aqui no versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus Cristo, ele pega a mensagem, pega aquilo que está lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, e ele usa para refutar o diabo. Então, amados, sempre o diabo, primeira coisa, ele vai querer colocar em dúvida quem é você diante de Deus, o amor de Deus por você, ele vai colocar isso em dúvida.
E você, talvez na sua fraqueza, você duvide disso. Será se Deus está cuidando de mim? Será se Deus me ama? Eu estou passando por essa dificuldade, será se Deus está mesmo comigo? Tenha certeza, porque se a palavra diz isto, se a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já se foram, tudo se fez novo, você tem uma nova identidade em Cristo. E João fala, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu a Cristo, você é filho de Deus. Então, quando o diabo colocar em dúvida isto, quando ele questionar, você é mesmo de Deus, você diga, eu sou de Deus. E por que eu sou de Deus? Porque João 1,12 diz, que todo aquele que o recebeu, foi dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus, porque eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Tenha firmeza nisso, não duvide. E o diabo, ele vai usar isso, quando você estiver fraco, quando você estiver passando necessidade, quando você estiver doente, quando você estiver com fome, em todas as circunstâncias, ele vai questionar, você não é filho de Deus? Diga, eu sou filho de Deus. Mesmo passando por uma dificuldade, eu continuo sendo filho de Deus. Não podemos abrir mão disso, mas para isso a gente tem que conhecer a palavra. Sou filho de Deus. Eu posso até estar sofrendo no momento, mas eu continuo sendo filho do Altíssimo. É aquilo que Jó fala, mesmo que ele me mate, eu o adorarei. Mesmo que eu morra, eu continuo firme nele, porque eu sou filho dele. Amém? Então, essa foi a primeira tentação, mas o diabo, ele não para por aí. Então, ele tentou Jesus sacou da espada, sacou da palavra e deu uma raquetada nele. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o cume do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o diabo, ele leva Jesus ao cume do templo. Então agora ele não está mais no deserto, ele está em Jerusalém, no alto do templo. Então ali ele poderia ser visto pela multidão. E o diabo, ele fala, já que tu é filho de Deus, né? Já que você se diz filho de Deus, faz o seguinte, prove, se lance daqui, porque aí vem a sutileza do diabo, porque ele pega a palavra de Deus e apresenta como justificativa. Olha só, amados, se tem alguém que conhece a palavra de Deus, é o diabo, porque ele estava presente, ele já estava, enquanto ela estava sendo escrita, ele estava ali, observando, em alguns casos participando, então ele conhece. É por isso que nós temos que conhecer bem a palavra, porque o nosso inimigo, ele conhece muito bem, ele é pós-doutor em Bíblia, ele conhece muito, então ele usa a palavra, só que ele usa de uma maneira distorcida, ele pega um texto, fora do contexto, e apresenta. Se você não conhece a palavra, você pode cair, e muita gente, e eu vejo muita gente por aí com isso, pega um texto e fala, Deus permite isso, Deus permite aquilo, mas a Bíblia tem que ser analisada no todo, com os princípios. Então aqui o que acontece? O diabo fala isso, se jogue do templo, seja visto por todo mundo, é basicamente isso, porque os anjos vão vir te livrar, né? Só que Jesus usa a espada e fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, aqui o que o Senhor está dizendo é o seguinte, o diabo, você está citando as Escrituras, e isso que o diabo cita, está no Salmo 91, vamos lá no Salmo 91? Você que tenha aí na sua casa o Salmo 91 aberto, né? Achando que isso é um amuleto, só para você perceber que não adianta ficar com o Salmo 91 aberto, que não resolve, você tem que saber viver o que diz o Salmo 91.
Porque o Salmo 91 o diabo também conhece. Olha o que diz o texto. Versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Qual é o detalhe aqui, amados? O detalhe está no versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí vem um trecho que o diabo omite, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, os anjos vão nos guardar em todos os nossos caminhos, em todos os momentos. Então aqui há uma certeza de que em todo o tempo Deus está cuidando. Eu não preciso ver para saber que Deus está cuidando de mim. Deus em todo o tempo tem posto anjos para cuidar de você, para te guardar, para te livrar, para te proteger. Creia nisso. Quando o inimigo se levanta contra você, na verdade ele está sempre de pé contra você, mas os anjos estão ao seu redor para te guardar, para te livrar. Qual o nome desses anjos? Não sabemos, Deus não fala, não nos interessa. Eu não quero saber, eu sei que tem anjos que estão me guardando, amando do Senhor, sob as ordens do meu Senhor, porque eu sou filho dele, e o Senhor põe esses anjos para me guardar. Põe os anjos para me guardar. Então aqui, quando o diabo ele fala, se lance, está dizendo, prove que você é filho de Deus, está dizendo isso, prove, dê uma demonstração pública disso, e Jesus não precisaria disso. Outro ponto, uma coisa é a fé, amados, nós temos que ter fé em Deus, que Ele todo o tempo está nos guardando, nos livrando, só que quando nós queremos demonstrar, para que as outras pessoas vejam essa fé, aí na verdade nós estamos sendo presunçosos, arrogantes. Se Jesus Cristo se lança ali do pináculo do templo, Ele estaria dizendo, olha, quer ver como eu sou mesmo filho de Deus? Presta atenção na maravilha que eu vou fazer acontecer agora. Jesus nunca usou o poder dele para fazer espetáculo. É por isso, amados, que ele caminhava sobre as águas não para o espetáculo, para que as pessoas vissem. Tanto é que quando acontece dele caminhar sobre as águas, está à noite, as pessoas não estão vendo, os discípulos estão ali no barco, só os discípulos que já caminhavam com ele. Jesus poderia ter feito isso durante o dia para uma plateia, ele não faz, porque a ideia não é o espetáculo. Preste atenção nisso. E é por isso que nós não podemos tentar ao Senhor, falar, como eu sou filho de Deus, eu vou atravessar o rio aqui andando por cima. Para quê? Para que as pessoas vejam, para que as pessoas digam, isso aí é de Deus, isso aí é arrogância. Então o diabo tenta o Senhor Jesus dessa maneira, mas o Senhor rebate na palavra. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Então Jesus mais uma vez usa a palavra. Por quê? Porque mesmo o diabo usando a palavra de uma maneira distorcida, essa palavra não estava de acordo com o restante da palavra de Deus. E nós temos que usar a Bíblia como um todo, não só um trechinho. Por isso que não adianta você falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se você não sabe o contexto e se você não liga isso às demais coisas. Quando Paulo, na verdade, estava falando, olha, eu já sofri muito, já apanhei, já passei fome, já passei por naufrágio, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo o quê? Mesmo que eu passe tudo isso de novo, ou coisa pior, eu estou firme em Cristo. É isso que ele está falando. As pessoas falam esse texto, achando que estão falando que elas são superpoderosas, podem fazer o que quiser, e não vão sofrer. Não é isso. Olha só como uma palavra fora do contexto muda completamente. A terceira tentação está aqui a partir do versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse,
tudo te darei, se prostrado me adorardes. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A terceira tentação, Jesus é levado para um alto monte, e é mostrado todos os reinos, e o diabo fala: ó, eu te dou tudo, se você me adorar. Você vai reinar, você vai governar sobre tudo isso, se você me adorar. Então, o que o diabo está ofertando aqui? Eu te dou todos os reinos, se você me adorar. Ou seja, você consegue ganhar todos os reinos sem a necessidade de passar pela cruz. É isso, é a maneira de você ganhar, de você encurtar o caminho. Então aqui está dizendo: olha, o Pai não te prometeu que você reinaria sobre tudo? Sim, você pode reinar, é só você pagar esse pequeno preço. Você não precisa morrer por isso, você não precisa ir até a cruz, eu te dou. E amados, por que o diabo poderia ofertar isso para Jesus, os reinos? Porque os reinos estavam sob domínio dele. E desde quando? Desde o momento em que o homem, dando ouvido à voz do diabo, lá no jardim do Éden, porque o homem tinha autoridade sobre a terra. O homem foi comissionado por Deus para cuidar e guardar o jardim, para governar. Deus deu ao homem a autoridade para governar. Mas no momento em que o homem dá ouvidos à voz do diabo, ele perde sua autoridade, e o diabo toma conta. Um ambiente que não tem alguém cuidando, que não tem um responsável, qualquer um pode se tornar responsável. Então foi isso que aconteceu. O diabo, ele usurpou, ele pegou aquilo que o homem não manteve. Agora ele oferece: olha, você quer? Eu te dou tudo. É por isso que ele faz essa oferta. Mas Jesus Cristo citou a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13. Aqui está a primeira e mais alta obrigação de todo homem: servir só a Deus, adorar só ao Senhor, só a Ele adorar. Mas espera aí, eu vou ter uma vantagem, se isso me afastar de Deus, eu não quero. Não, espera aí, mas eu terei autoridade, eu terei poder, se isso me afasta de Deus, eu não quero. Então, amados, nós não podemos nos afastar do Senhor, mesmo que isso traga alguma vantagem, porque senão a gente perde. Nós temos que nos manter firmes em Deus, conhecendo o Senhor, nos aproximando mais dele, sabendo que Ele é o nosso Pai, e que sempre tem o melhor para nós, sempre quer o melhor para nós. Vamos nos apegar a isto. Por isso nós temos que conhecer a palavra, amados, conhecer a palavra. Amados, essa tentação de Jesus Cristo não foi só nesse período, ele continuou depois, em outras ocasiões, mas essa aqui foi uma abordagem tão incisiva, tão explícita, que mostra como nós também somos abordados. E nós temos que nos lembrar disso, de como Jesus foi abordado e como, sabendo da palavra, ele se valeu da palavra. Então, quando você for tentado, use a palavra, lembra-te de quem você é. Lembra-te de que você é filho de Deus, e como filho de Deus, você não pode abrir mão disso. Por mais tentador que seja, por mais prazeroso que seja, por mais lindo que seja, fala: não, porque senão eu perco, eu abro mão do que é mais importante. Mantenha-se firme, firme. E Jesus Cristo, ele não só resiste naquele momento, como ele resiste durante todo o seu ministério, até chegar o momento em que ele é crucificado, até chegar o momento em que ele morre por nós na cruz. Eu pequei, e como eu peco. Você que está me ouvindo agora, como você peca?
Jesus Cristo não pecou, amados, mas era necessário que um cordeiro sem manchas, sem mácula, fosse sacrificado, morresse, para que aquele que o estava apresentando tivesse seus pecados perdoados. Assim era o ritual judaico. Jesus Cristo, então, ele se apresenta como esse cordeiro. Ele apresenta-se como um cordeiro sem manchas, sem pecado, para ser sacrificado por nós pecadores. Então, quando Jesus Cristo é crucificado, sem nunca haver pecado, tendo passado pela terra e nunca haver pecado, ele cumpre ali a justiça de Deus. Sangue inocente sendo derramado, para que os pecadores pudessem ser lavados, remidos, limpos, perdoados, e foi isso que aconteceu contigo. E como nós tomamos posse disso? Aceitando a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E ele morre. Só que a história não para aí, porque Deus havia falado a respeito de um reino eterno. E para que esse reino eterno acontecesse, seria necessário um rei. E quem mais capacitado seria? Não haveria ninguém mais capacitado, nem Davi, o maior rei da história de Israel, seria tão capacitado. Então, era necessário um rei. E esse rei só podia ser Jesus Cristo. Mas se ele estava morto, e agora? É por isso que ele ressuscita. Não mais o cordeiro que tira o pecado do mundo, que havia sido morto, mas agora como um leão que ruge, um leão feroz, um leão valente, que vem para liderar o seu povo, que vem para destronar as hostes malignas, que vem para acabar com o império das trevas. Então hoje, Páscoa, nós celebramos o quê? O ressurgimento, o renascimento, a ressurreição do leão da tribo de Judá, aquele que vem para nos guiar, para nos levar numa campanha de vitória. Então hoje nós celebramos a Páscoa nesse sentido. O leão ressurgiu, vitorioso, poderoso, e nós, como povo seu, estamos marchando para a vitória. Páscoa é algo extraordinário, e a lição de hoje nos mostra isso. Aquele que venceu, aquele que não se deixou dominar pelo pecado, aquele que se entregou como ovelha muda, sem se defender, para que nós tivéssemos uma nova chance, para que nós fôssemos perdoados, ele ressurgiu para reinar, e nós temos o privilégio de fazer parte desse reino. Você faz parte do reino do Senhor, porque você entregou a sua vida a Ele. Amém? Amados, que você continue se dedicando, cada um continue se dedicando a aprender mais do Senhor, aprender a palavra, a conhecer mais o Senhor, porque ela é maravilhosa. Nós ainda temos tanto para aprender. Amém? E assim a gente finda a nossa aula de hoje.